Seja muito bem-vindo a mais um podcast Visão de Dono, o podcast aqui do Grupo Apo, que compartilha insights, bastidores sobre negócios, gestão, vendas e marketing, para que a gente consiga crescer juntos aqui nesse mercado que muitas vezes é desafiador, que a concorrência está sempre batendo na porta e a gente precisa se diferenciar. E é por isso que a gente convida outros empresários para a gente trocar essa ideia e ter insights diferentes. E hoje a gente tem aqui a nossa convidada, que ela é gestora e fundadora do restaurante O Forno, Mônica Story. Prazer, obrigada. Obrigada, Gia, pelo convite, primeiramente. Estou bem honrada, né, bem feliz aí de compartilhar um pouco da minha história, né, das lutas, desafios, né, e conquistas, né, porque também atrás de todo desafio tem uma conquista, né. Boa, exatamente. Mônica, a gente estava batendo um papo aqui no bastidor sobre os desafios que estão acontecendo hoje no forno, né? Com as 3 unidades, com os desafios de colaboradores, gestão do negócio. Mas eu queria que tu contasse um pouco como é que surgiu o forno, como é que foi a ideia de abrir um restaurante, tu e teu marido. Conta um pouco do início da trajetória do forno. Trajetória. Então, eu acho que toda a trajetória ela é movida por um sonho, né? E no meu caso não foi diferente. Eu tinha o sonho de empreender desde pequena, né? A minha mãe era professora, meu pai agricultor. Então eu vim de uma base bem mais desafiadora, difícil, né? Então eu tinha o sonho de crescer, né? E empreender, né? Que a gente, logo no começo, a gente acha que é mais fácil, né? Uhum. Do que trabalhar fora, mas bem pelo contrário, né? Vem os desafios, os medos, as inseguranças. Então, foi um sonho que nasceu. Eu morei em Cascavel há um tempo, onde eu conheci meu esposo. Lá a gente tinha bastante família do ramo de gastronomia. Uhum. Então, eu falei pro meu marido, não, amor, aqui não vai dar, né? Vamos tentar descobrir outros lugares. Uhum. E já como eu já tinha muito focado na minha mente de empreender, porque eu acho que tudo a gente tem que mentalizar, né? Então, eu e meu namorado, na época, meu marido hoje, a gente foi em 2 cidades. Uhum. 2 cidades que a gente sabia que tinha, visitar 2 cidades que a gente sabia que tinham chance de crescimento. Aí a gente foi lá numa cidade lá no Paraná, agora não me lembro o nome da cidade, e viemos em Joinville. Joinville de Lamar já tinha alguns parentes e tal, e a gente viu que era uma cidade bem próspera, né, bastante habitantes, indústria, e daí a gente veio pra cá, com a cara e com a coragem, né, com o sonho, né, e tentamos empreender logo no ano que chegamos aqui, em 2007. Vocês tentaram abrir um negócio no nicho de gastronomia já? Já no nicho de gastronomia, porque eu trabalhei um tempo no Paraná com meu irmão, que ele já empreendia no ramo de gastronomia. E a gente veio para cá no ano de 2007, inclusive essa sala que a gente tem, o último forno que a gente abriu, agora o da Marquesa, foi a primeira sala que a gente viu quando veio para cá. Sim. Até tem meu testemunho lá nas redes sociais, lá contando um pouco da história. E a gente não conseguiu na época, né, desafios de valores, né, comprovar renda, toda aquela burocracia que a gente sabe que um negócio tem, né. E a gente não tava com estrutura, né, pra abrir de cara ali. Aí fomos trabalhar de funcionários e depois sempre com aquele desejo, né, sempre mentalizando, nunca porque a gente foi abrir o primeiro negócio em Araquari em 2013. Então durante esses 6 anos a gente nunca desistiu. A gente sempre continuava procurando sala comercial. Vocês estavam dentro de uma empresa de CLT como colaborador sonhando em abrir o negócio. E sempre sonhando. Daí em 2007, quando a gente veio e tentou não conseguir, fomos trabalhar de CLT, né? Mas sempre com aquele desejo e sempre buscando e nunca desistimos, porque a ideia e o sonho já estava ali, né? Plantadinho no coração e idealizado na mente, né? E foi que apareceu a oportunidade em Araquari, primeiramente, né? Joinville a gente viu que não dava, tinha um pouco de burocracia e a gente acabou iniciando um empreendimento em Araquari, que estava em expansão na época, ainda está, né? Que Araquari é a menina dos olhos aí da região. E daí em 2013 a gente conseguiu inaugurar lá a primeira unidade, né? Que é a que está ativa até hoje, lá no mesmo ponto. Que é ativa até hoje, é mesmo ponto, há 13 anos. Fizemos 13 anos esse ano. Nossa, caramba. E daí, mas sempre com aquele desejo de Joinville, né? Porque o sonho não morreu, não morreu, ele só ganhou mais um tempo, né? E aí a gente conseguiu montar a unidade lá no Itinga.
Isso no ano de 2024, vamos fazer 3 anos agora. Então, em 2013, vocês abriram a primeira unidade, em 2024, né, 11 anos depois, vocês abriram a segunda. Isso. E agora a terceira, quanto tempo depois? Foi menos de 3 anos, né? Sim. Não, menos de 2024, vai fazer 2 anos o Itinga ainda. Então, a gente abriu menos de 2 anos, daí veio a oportunidade da primeira sala, né? Sim. Então, quando veio essa oportunidade dessa primeira sala que a gente tinha visto, eu falei, meu Deus, e agora? Porque daí o desafio aumentou, né? Porque daí um quadro de colaboradores que já tinha dobrado, triplicou, né? Daí, mas a oportunidade veio, era a sala que a gente sempre sonhava, né? E empreender no centro de Joinville era o primeiro sonho, né? Na verdade, o sonho que tava ali só adormecidinho. Aí, quando veio a oportunidade, eu falei, ó, vai vir os desafios junto, né? Mas vamos encarar. Daí eu e meu marido conversamos e resolvemos encarar, né? Porque a gente, né, teve uma certeza no coração de que realmente foram anos de vivência naquela área, né? Talvez que se a gente tivesse começado ali, a gente não estaria estruturado, né? Sim. Nem profissionalmente, nem mentalmente, nem com know-how, assim, de bagagem que a gente acaba tendo, né? Por anos de experiência no ramo de gastronomia, né? Então, eu sempre falo, né? Tudo no tempo certo, tempo de Deus, né? E essa questão de aproveitar a oportunidade. Isso que mesmo. Vocês não estavam pensando em expandir para essa nova loja. Não. Mas quando surgiu ali o ponto que vocês já estavam mentalizando, já queriam há décadas, e aí? Vamos ou não vamos? Passou o cavalo encilhado, vocês montaram e saíram galopando. Tá aí a questão da oportunidade, né? Ela, não te digo que ela veio no momento que eu tava, não, legal, é o momento, tô pensando nisso, não. Tô com o financeiro em dia para uma nova, um novo desafio, não. Sim. Tem horas que a oportunidade ela vai vir e tu não vai estar assim tão estruturada, né? Para aceitar ou não, né? Tu vai ter que ter muita coragem, né? Sim. Se não tiver coragem, se deixar o medo te dominar, ele te paralisa totalmente, né? Porque tu vai ter bem mais pontos contra do que a favor, né? Que nem ali, beleza, a gente tinha vários pontos a favor, era o nosso sonho, foi a primeira sala, né, é um lugar central da cidade. O ponto é muito bom ali também. O ponto é muito muito bom, é um ponto de esquina, estacionamento, então tudo isso, né, também contava positivo, né, a localização. Só que daí se tu colocar os outros desafios, né, no meio da jogada, tu poderia desistir e deixar a oportunidade passar, né? Queira ou não, ali já era uma sala que sempre foi noturna, ela nunca foi diurna, de trabalhar no almoço, né? Então esse já era um desafio. Desafio de colaboradores, montar toda uma outra equipe, né? Sim. Montar um marketing diferente, porque queira ou não, a gente trabalha com outro público, né? Tu tá ali na maior cidade do estado, numa localização privilegiada, também já se torna um desafio bem grande, né? A carga tributária que aumenta quando você monta uma filial. Então, assim, todos os contras, né, se tu for analisar... For colocar na balança, ela não fica tão equilibrada assim. Não fica tão equilibrada. Tem que colocar muito trabalho ali nos pontos positivos para equilibrar. Isso mesmo. Boa. E daí ter coragem, né? Porque nem tudo vai vir pronto, né? Poderia vir uma sala novinha, reformadinha, na melhor cidade do estado, na melhor localização. Não, daí já era, né, quase um conto de fadas, né? Só faltava vir com um arco-íris e uns unicórnios também. Isso mesmo, mas daí veio assim, né, um lugar bom, estratégico, um espaço bonito, com estacionamento, mas precisando de muita reforma. Foram 3 meses de reforma. Caramba. Aí tudo que tinha dentro a gente não conseguiu aproveitar. Nem a parte de cozinha, tudo mais. Nada, a gente teve que derrubar muita parede, comprar equipamento tudo novo, móveis novos. Até mesmo porque a gente tinha que trazer uma outra identidade para o lugar, né? Não tinha como abrir num endereço bom, num lugar bom, só que com uma identidade que não era nossa, né? Sim. Então isso também, as pessoas quando elas vão empreender, elas também têm que ter essa mentalidade, né? Se você der sequência muitas vezes na estrutura que já estava, não vai trazer credibilidade. Até porque se a estrutura funcionasse, o negócio ainda ia estar funcionando lá, né? Isso, ainda o antigo dono ia estar lá, né? Então, a gente teve que trazer uma outra identidade, né? E uma outra identidade, simplesmente só abrindo as portas e mudando uma fachada,
Não é a mesma coisa, não muda. Não seria, não atrairia o público, né? Sim. E eu já tive essa experiência lá no Itinga, né? Quando eu abri lá, eu falei, não posso deixar nessa configuração que está. Não é a minha identidade. Claro. Né? Por mais que lá estava funcionando num restaurante, mas não era a nossa identidade, o nosso jeito de trabalhar, né? A estrutura estava depreciada, entendeu? E hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas querem também um bom ambiente, além de uma boa comida, né? Tem que ser uma boa experiência, porque querendo ou não, a pessoa ela tá indo lá, às vezes está indo com a família, juntou a família, o evento que ela vai fazer e quer tirar um tempo de qualidade. Às vezes na correria ela não consegue ter um tempo de qualidade, ela vai lá. Se ela não tem uma boa experiência, ela não volta. Não volta. E assim, queira ou não, o almoçar fora, o sair para almoçar, o jantar também, vira um lazer depois de uma certa idade, né? Quando a gente tem filhos, família, o lazer é almoçar fora, jantar fora, ir para um shopping, entendeu? Então, tudo vai contar, né? Então, não adianta ter uma experiência boa, de uma comida boa, um atendimento bom, se o ambiente não for agradável. Então, a gente teve que também ter a coragem de trazer uma nova identidade, né? Então, empreender em todos os âmbitos, ele envolve muita coragem. Senão, se tu pensar nos pormenores, não vai. Não vai, fica de CLT é mais, e vai mais cômodo. Mais cômodo, isso mesmo. A gente estava falando antes ali, um ponto que eu achei muito curioso, do público de cada unidade. Né? A gente estava falando como é diferente o público dessa última unidade, que é aqui no centro de Joinville, dos outros que é mais próximo um do outro, que é lá no Itinga e no Araquari. E como é que vocês adaptaram a identidade visual, reforma e tal, para conectar com esse público? O interior ele é semelhante à das outras unidades ou a reforma já foi pensando nesse público novo? Na realidade, a reforma aqui ela já foi pensando num público diferenciado, né? Queira ou não, a gente está ali no meio de vários restaurantes, todos eles têm uma estrutura bonita, apresentável, né? Móveis, uma arquitetura bem planejada. E então a gente pensou realmente, como ali a gente também mudou totalmente o padrão, ali a gente trabalha por quilo, o espeto é um valor um pouco diferenciado também das outras unidades, a gente acabou trazendo uma nova identidade mesmo, né? De um público diferenciado, né? Porque nas outras unidades a gente acaba que é um público que a gente tem que vender mais o buffet livre, porque é um público que consome mais, né? Aqui a gente está numa região onde que a maioria é quilo, então eu não conseguia trazer a minha identidade de lá para cá. Não dá para fazer um copia e cola? Não, porque aqui eles comem muito pouco. Sim. A região aqui, ela come pouco. A gente está no meio de um monte de academias, né? De lugares que as pessoas fazem caminhada. Então, queira ou não, a gente também está numa crescente de uma vida mais saudável e tudo mais. Isso engloba comer menos, pouco, né? Então, como a região ali também já vende no quilo, não adianta a gente trazer a identidade de lá de ser o buffet livre. Exato. Porque aqui a gente não ia ter essa aceitação, né? Então, a gente também fez a gente se ambientou no mercado que estava em nosso envolto, né? Para daí falar, não adianta a gente querer replicar aqui, porque aqui não vai dar certo, né? Sim. Então a gente analisou o mercado, o mercado aqui trabalha assim, assim, assado. Trabalhar só com espeto corrido também foi uma coisa que a gente viu que realmente não ia ter retorno, porque queira ou não, o espeto corrido tem que cobrar um valor mais elevado, não pelo que a pessoa come, né? Mas sim pelo que tu é servido, né? A variedade de carnes, a gente serve petit gâteau de sobremesa, queijinho, abacaxi. Final de semana tem pizzas doce. Então, queira ou não, a pessoa não está disposta a comer fartamente todos os dias. Apesar de que a nossa identidade é vender fartura, né? A gente quer quem vai para o espeto corrido sair de lá ter comido muito. Mas a gente sabe que essa não é uma rotina diária, né? Claro. Então, não adiantava... No final de semana funciona muito bem, mas para um almoço durante a semana que tem um volume grande de vendas para vocês, também não faria sentido. Não faria sentido. Porque senão ninguém ia trabalhar à tarde. Isso mesmo, Todo mundo ia aproveitar, achar que já era final de semana, né? Já ia tirar um soninho e não ia render mais na parte da tarde, né? Mas aí a gente também trouxe a gente fez essa análise de mercado e realmente viu, não, só espeto corrido também não dá. Sim. Então, apesar de a gente estar numa cidade grande, né, que comportaria, né? Mas a gente viu que realmente as pessoas, elas buscam comer saudável e se limita também à quantidade, né? Não só a variedade de saladas e proteínas, mas a quantidade. Certo. Então, a gente viu que é um público mais para final de semana, feriados, datas comemorativas.
Então não adiantava ficar só num nicho também, não. Legal. E uma coisa que eu achei interessante que a gente estava debatendo é sobre o tempo de permanência. Que normalmente a gente fala sobre o ticket médio, recorrência, quantidade de vezes que tu consegue vender para o mesmo cliente, mas para o nicho de restaurante, o tempo de permanência interfere muito. E daí vai da tua estratégia, porque se tu tem um tempo de permanência mais longo, tu consegue fazer com que a pessoa compre mais, uma bebida extra, uma sobremesa. E se tu reduz o tempo de permanência, ela compra menos, às vezes o ticket é menor, mas tem um ciclo mais rápido de rotatividade ali dentro de clientes. Para vocês, qual que é a estratégia aqui com o tempo de permanência de cada unidade? Então, aqui na região central eu vejo que as pessoas estão ali na sua rotina mais acelerada do que, digamos, pro lado de lá. Uma porque para lá também eles estão distante do centro, né? Da região central, onde que você conseguiria, digamos, fazer mais coisas em tempo hábil, né? Então, tão longe, ficam para lá, resolvem os problemas lá. Aqui já não, como tu tá numa região central, tu tem aquele pai que pega o filho, almoça, leva ele para casa e volta a trabalhar. Lá isso não acontece, né? Porque lá para a região sul são empresários que ou tem empresa para lá, ou tem prestadores de serviço que vão para aquele lado de lá e acaba não retornando para cá. Então eles acabam que eles fazem uma permanência maior no restaurante, né? E o público do quilo, que é aqui que a gente está trabalhando aqui no centro, eles comem muito rápido. Uma porque uns não comem muito, e outra porque eles comem rápido, porque justamente por causa desse giro, levar o filho ou aproveitar aquele tempo, porque já estão perto de um grande centro onde vão poder resolver os outros situações dia a dia. Então é muito rápido, eles comem muito rápido e saem muito rapidamente. Olha que interessante. Bem interessante. Enquanto lá não, lá ou ele está indo para visitar um empresário de Araquari para fechar uma parceria, um negócio, ou o prestador de serviço daqui está indo para aquela região prestar um serviço. Então, às vezes, ele tem que até aguardar, às vezes, o intervalo da empresa que ele está atendendo para retornar, né? Então, eu percebo que lá a permanência é maior. Inclusive, lá em Araquari, a gente vende bem mais rodízio que aqui no centro. Sério? Olha só, então aqui é mais o quilo, pela agilidade, e lá vocês vendem o rodízio porque o pessoal tem mais tempo para comer à vontade. Mais tempo, e eu acredito que por essa questão de visitar os empresários, alguma parceria, algum cliente, entendeu? É uma região mais distante, né? Então aqui também é um público que a gente também tem que trabalhar, né? Justamente esse público que, legal, hoje eu vou chamar o Jean, a gente vai comer um churrasquinho, vamos falar de negócios, né? Eu vou chamar o fulano de tal, né? Então, porque daí tu tem um período mais longo do cliente dentro do teu estabelecimento, né? Boa. Mas na maior parte do dia a dia, não. A maior parte do dia a dia é curto. Boa. E o que vocês fizeram, assim, para trazer o público de vocês ou consolidar o público para essa nova unidade? Porque eu estou pensando aqui que lá Itinga e Araquari é mais distante do que aqui. Quem vai naqueles restaurantes, nessas outras unidades, não necessariamente são os que vêm para cá. Como é que vocês fizeram para cativar e trazer um público novo agora para esse novo ponto? A gente fez um buffet diferenciado, né, com um valor mais acessível. Porque aqui na região central a gente percebeu que os quilos mais em conta que tem, eles são mais em conta, mas eles não têm um cardápio tão elaborado, né? Então a gente trouxe um cardápio mais elaborado para um valor mais acessível. A gente tem o diferencial de ter o churrasco todo dia no quilo, que também não é todos que tem, que a maioria dos restaurantes não tem churrasqueira, eles têm aqueles forno combinado, né? Então nós temos, queira ou não, você vai estar almoçando por quilo, mas vai estar almoçando com o gostinho do churrasco. Então, queira ou não, é uma identidade diferenciada também para a região, né? Porque a maioria não tem, né, à disposição a sua churrasqueira, seu funcionário ali para aquele setor. Então, acaba que tu atrai. E também a questão de trabalhar todos os dias no almoço, né? Então, a gente também está com a sobremesa inclusa, gratuita, que a maioria dos lugares ou é restrita a uma por pessoa, ou cobra parte, né? Então, assim, a gente usou várias estratégias também para atrair esse público, né? Então, pensando em ter recorrência mesmo, né? Porque essa pessoa só vai voltar no teu restaurante se ela tiver um custo-benefício bem explícito, né? Senão ele acaba que não retorna, né? E vocês têm alguma ação para trazer esses clientes de volta? Mandar mensagem, ter um grupo, alguma oferta? O que vocês fazem para chamar de volta? Além das redes sociais, né? O meu marido, como a essência dele é vendedor, né? Ele é um eterno vendedor. E eu sempre falo, né, que por trás de uma grande empresa tem que ter um vendedor, porque se não tiver, a empresa não se mantém.
Ele visita, Sim. ele pega o contato com o RH, daí a gente está fechando umas parcerias de desconto para tais empresas. Ele acessou o RH da tal empresa, ele vai lá, manda uma carta de apresentação com o benefício, aí as pessoas vão lá, falam que é da empresa tal, que daí a gente sabe que visitou, né? Avisa a menina do caixa, dá um desconto. Então é isso que a gente também está fazendo para atrair o público, né? Porque tem que ter um diferencial, né? Com certeza. Não adianta só esperar ele vir, né? E a nossa veia, desde lá de Araquari, sempre foi essa, né? O Delamar sempre visitou as empresas, tanto para vender a marmita, o buffet, incomodados, quanto para eles virem almoçar com a gente. Então, esse espírito vendedor também habita muito na nossa empresa, né? Sim. E a gente sempre fala muito de venda, ali é o motor de qualquer negócio. Se tu não tiver venda, nossa, pode ter o melhor produto, melhor experiência, mas tu não tem caixa, tu não consegue girar. Isso mesmo. E às vezes no nicho de restaurante ou de gastronomia, a percepção que tem não precisa de vendedor, o cliente que ele tem que vir para cá. Mas não, a venda ela precisa acontecer, seja no marketing, na rede social, nos relacionamentos, que é o que o Delamar tem feito, ou nem que seja dentro do restaurante. Da porta para dentro, o cliente sentou, daí o teu garçom vai ser o teu vendedor. Ele vai cativar, fazer um bom relacionamento, vai garantir que ele volte depois e indique para outras pessoas. Isso mesmo. Mas um bom vendedor em qualquer ramo tem que ter. Senão não vai para frente, né? Porque tudo precisa de uma venda, né? E você só atrair pelos teus benefícios e pelo teu a tua fachada, a tua placa ali na rua, ou até mesmo pelas redes sociais, né? Também é um mercado que todo mundo atua dessa maneira, né? Então tu tem que ter um diferencial mesmo, né? Porque senão tu é mais um na multidão, né? Exato. E algo que eu ouço muito, assim, que o pessoal de gastronomia, de restaurante, por exemplo, fala de que a margem ela é muito complicada de tu ter uma boa gestão para ter uma margem boa. Por desperdício, por perecividade, pela gestão das compras, ter bons ingredientes, que tu tenha uma gestão ali do estoque. Como é que vocês fazem para ter uma boa gestão, assim, para ter uma margem boa para sustentar o negócio? Então, na realidade, a margem, quando nós começamos há 13 anos atrás, ela era uma margem bem mais expressiva, né? Hoje em dia, ela já está uma margem menor, né? E tá cada vez menor, né? Porque o insumo tá muito caro. Não consegue repassar o preço logo também? Não, tu não consegue. A carga tributária é muito alta, né? Então, assim, tem várias coisinhas pequenas ali que acaba que faz a margem diminuir, né? O que a gente faz para conseguir conciliar é sempre ter uma venda extra, né? Porque tu tem que... É que nem ter um restaurante e não vender marmita, não dá. Tu tem que ter um restaurante, tu tem que vender marmita, porque ela é uma venda casada, né? Tu vai estar usando o teu operacional, tu vai estar usando a tua matéria-prima e tu vai estar agregando valor no teu produto. Então, assim, hoje quem faz a compra do todo o restaurante é o Delamar, né? Ele faz a gestão do depósito, das carnes, né? Marmita a gente tem sempre um cardápio pré-elaborado já antes. É tudo fracionado, né? A gente sabe quantas gramas de carne vai em cada marmita. E dessas que a gente vende para a empresa, tudo, né? Tudo, amanhã dá tantas marmitas, tantos quilos de carne, tantos quilos, né? Sempre vai 2 proteínas. Então, tudo calculadinho, né? Tudo na ponta do lápis. Tudo na ponta do lápis. Senão, tantas gramas de arroz, tantas gramas de macarrão, tem que levar tudo bem controlado. Senão, também se perde, né? Ter um time, assim, eu tenho muito orgulho dos meus colaboradores, assim, porque eu tenho um time bem engajado, sabe? Todos sabem fazer de tudo lá dentro, então eu não fico refém, por exemplo, de cozinheira, não fico refém de caixa, eu não fico refém de garçonete. Então, assim, todo mundo sabe fazer todas as funções, né? Então, se um não vem, eles conseguem suprir, o que faz a gente também reduzir um pouco de custo, né, de operacional, porque se eu tiver um quadro de colaboradores muito engessado, eu não vou conseguir, né? Porque daí, imagina, se a cozinheira não vem, eu vou fechar meu restaurante. Não tem como. Entendeu? Então não tem como. Então todos eles têm que aprender as funções dos demais, né? Pra gente também já dar uma reduzida nesse custo, né? Que hoje em dia o CMO é um dos que mais encarece, né?
CMO, daí o custo da matéria-prima, o CMV ali também faz encarecer um monte, né? Sim. Mas são os dois custos maiores de uma operação, que é esses que tu tem que estar sempre cuidando, porque senão é ali que tu se perde. Aí tu perde tua margem, o tu negócio perde a vai tua pro ralo. margem, e queira ou não, a gente tem que trabalhar com muitos funcionários free, né, para as folgas de final de semana, para grande demanda, e os free também tem um custo operacional bem elevado, né, então Ele acaba sendo mais alto o custo do freelancer do que de um fixo? Se a gente for mensurar as cargas tributárias, que tem todos os impostos que tem, o funcionário fixo, ele é caro, né? Sim. Mas a taxa de um free é cara também, sabe? Porque ainda mais que a gente tem que chamar às vezes um para vir fazer a carga horária do trabalho, desde manhã até o final da tarde. Outros tu vem só para a hora do atendimento, sabe? Mas acaba que a gente tem esse custo extra ainda, né? Que às vezes outras empresas não teriam. Exato. Né? Porque trabalham ali de segunda a sexta com o seu time, o time não vem, produz um pouco menos, mas não vai suprir. Já não. Nós já não. Um funcionário não veio. Beleza, de manhã às vezes a galera até se vira ali se ajudando, mas na hora do atendimento um vai fazer falta. Com certeza. Aí às vezes tu tem que chamar ali um extra para esse horário. Então, assim, a gente tem um custo de CMO bem alto, CMV também. Então tem que ter uma gestão muito na ponta do lápis, senão quando tu vê, tu se perde. E é nisso o grande gargalo, né? Sem contar a carne, né? A carne, meu Deus do céu. E vocês trabalham com churrascaria, principalmente, né? Na parte de churrasco. Meu Deus. Tem a cereja do bolo de vocês é o churrasco. Então, se tu vacilar ali na compra ou na gestão desse insumo, perde muita margem ali. Mas isso também é o que traz uma principal parte do público. Isso mesmo, o churrasco é o que atrai, né? Porque todo mundo gosta de carne, né? As pessoas, elas almoçam sem um arroz, mas elas não almoçam uma carne, né? Então, só que é onde está o nosso custo mais alto, né? Do restaurante, né? Porque quando nós iniciamos, até conto às vezes para os próprios clientes, né? A gente iniciou vendendo espeto corrido a R$19,90. Nossa Senhora. O custo da fraldinha era R$9,90. Hoje a gente já tá falando de fraldinha custando R$40 o quilo. Caraca! Nossa. E a carne, tu tem uma perca de 20% quando tu assa, né? Você compra 1 quilo, você vai, depois de assado, você não tem mais 1 quilo, você tem ali 700 e poucos, 800 gramas. Então você já perde perder a água da carne mesmo. Isso mesmo. Aí sem contar que vamos por essa carne você não conseguiu vender ela por inteiro. Ela seca. Depois de seca, pouquíssimas pessoas que têm o gosto de comer carne bem passada. A maioria é mal passada pro ponto. E daí vocês fazem o que com essas carnes? Então tem uma perca bem grande nessas questões de carne, né? Vocês conseguem reutilizar para algum outro prato, alguma outra coisa? Ou é desperdício total? Depende, tem momentos que tu consegue utilizar, mas a maioria das vezes tu não consegue utilizar, entendeu? Então, às vezes tu faz um cupim na cerveja, uma carne na cerveja, beleza, aí tu consegue ter um reaproveitamento. Mas boa parte, as que secam na churrasqueira, tu não tem o que fazer. Sim. Se tu não tiver um churrasqueiro consciente, tu não tem o que fazer com aquela carne, porque daí vira carvãozinho lá na churrasqueira. E foi embora. Perdeu o dinheiro ali. Tu falou agora de ter um bom churrasqueiro lá, controlando, operando a churrasqueira, e tu fica responsável pela parte de gestão de pessoas lá dentro do restaurante. Como é que vocês fazem o treinamento do pessoal quando entra alguém novo ou que tu precisa treinar e manter essa pessoa dentro da empresa? Geralmente quando a gente contrata churrasqueiros já que tem experiência, né? A gente o Delamar treina eles no formato dele, né, que ele gosta. Mas a maioria já vem meio que capacitado, sabe? Porque é uma profissão que tá cada vez mais difícil, na realidade, porque a pessoa tem que gostar daquilo, né? E tem que já ter um pouco de vivência, porque senão se largar alguém ali, do nada tem 20 pessoas, daí do nada entra 30. Entendeu? Então é uma pessoa que tem que estar tem uma bagagem, né? Então a maioria a gente contrata pronto, mas a gente treina de acordo com o nosso tipo de tempero, de corte, né? A operação de vocês, Isso, a nossa operação, os processos, né? Mas a gente mais ou menos que treina eles, né? Pra gente conseguir já ter mais ou menos um controle do que está sendo produzido, né? O Delamar trabalha muito com tabela de carnes, né? Ele tem as planilhas, né? Ele sabe quanto que ele compra, quantos espetos aquela caixa vai dar, né? Até quantas pessoas mais ou menos vai atender, né? Então, uma análise assim ele faz também, né? Então, não é tão
o sucesso do restaurante não está tanto no prato, está na gestão de como que vocês vão cuidar disso para que o prato saia de uma Isso forma mesmo. lucrativa, que Isso dê mesmo. margem, que satisfaça o cliente e que o negócio funcione como um negócio só, Como um e não negócio. só pelo prato em si. Isso. É que assim, ó, a gente veio de um tempo onde onde o teu custo não era tão elevado, né? Então você não precisava estar com os números, às vezes estão na ponta da régua ali, né? Do lápis, né? Mas agora a gente já tá num cenário onde tá tudo muito caro. Uhum. Então, e não tem assim, sabe aqueles vezes que até esses dias a gente tava num treinamento que o rapaz falou assim, capricha, Uhum. né? Capricha no meu prato. Esse caprichar no teu prato, muitas vezes, se aquele prato ia te dar 4, 5 reais, se o cara caprichar, tu já fica no menos 4 Sim. reais, entendeu? Então, tem que ser tudo muito bem fracionadinho, porque Uhum. senão a margem é muito pequena. E daí, aquele agradinho, às vezes, que tu faz pro cliente, é o teu lucro que vai pro ralo, né? Sim. E hoje vocês servem mais ou menos quantas refeições por dia? Olha, entre Araquari, Itinga e Joinville, a gente está servindo em média umas 1.200, Uhum. 1.300 refeições dias. Nossa, bastante coisa. Bastante. Com as marmitas para fora, Sim. assim, né? Dá bastante, bastante. Uhum. E quanto que ampliou com a nova unidade? Tem esse número em mente? De refeições? É. Refeições deu umas 200 a mais por dia, Uhum. assim, mais ou menos, né? Porque aqui a gente não tem um público tão grande de marmitas, né? Sim. É mais iFood, né? Aí as refeições que dá ali, mais ou menos isso. Uhum. Então, hoje se eu for somar ainda a administrada que a gente tem dentro da cozinha, dá isso, dá umas 1.300, 1.400 refeições por dia. Minha meta é chegar em quanto, assim? Vocês querem Foco de crescer gente, né? até chegar em quantas refeições por dia, mais ou menos? Então, eu quero aumentar aqui na unidade nova, né? Que ali eu tinha me projetado umas 300, 400 refeições dias, né? Então a gente tem uma escala ainda para subir, né? Que finais de semana a gente já conseguiu atingir uma meta legal, mas durante a semana ainda a gente está engatinhando, né? Então tem bastante para crescer. Sim. Queira ou não, tem bastante lugar ali também, né? Que ali a gente montou a estrutura, tem em torno de uns 180 lugares. Sim. Então dá para ter uma capacidade boa de produção. Uhum. E sem contar que produzir para fora também, né? Sim. Que é um outro leque que a gente vai ter que abrir também, que é o entrega de comida, né? Porque o pessoal ali já tá pedindo ali na região, sabe? Que só iFood, não é todo mundo que tá nessa pegada nova de iFood, né? Pois é, eu, por exemplo, não tenho tanto hábito de pegar marmita pelo iFood. Eu pego o WhatsApp do restaurante que eu vou pegar, que eu conheço aqui perto, ou Sim. olho no Google Maps e mando o WhatsApp. E daí ver se E tem o daí eu vejo delivery se tem o próprio. delivery, se não, se é pertinho, eu vou lá, como e volto também. Então é algo que eu vejo que é o que vocês têm pego hoje, esses clientes ali da região, que vão ali almoçar e voltam, e tem esse outro mercado ainda de expandir, começar a entregar as marmitas fora do iFood. Fora do iFood. Porque o iFood é uma plataforma muito boa de vendas, né? Mas as taxas deles são bem altas, né? Então acaba que a margem fica bem apertada para quem vende no iFood. E se tu precificar muito para cobrir o que eles cobram, né, de taxas, tu meio que fica fora do mercado, né? Sim. Daí acaba sendo não viável, né? E tu consegue praticar o mesmo preço do restaurante pro delivery do iFood, ou tu precisa A gente está reajustar um pouco mais? praticando o mesmo preço, mas não poderia. Teria que estar com uma margem maior. Mas é aquilo que eu falei, né? Se tu for precificar um pouco maior, tu não consegue ser competitivo dentro do iFood. E daí, para cobrir as encargas dele, né? Porque eles chegam a cobrar quase 30% de encargos. Nossa senhora. Para perder bem 30% do teu 30% bruto do ali, valor, tu perde quase porque todo o lucro. a gente trabalha com entrega deles, né? A gente não tem entrega própria. E, inclusive, diz que eles vão parar com esse negócio de entrega própria. Vender pelo iFood com entrega própria. Eles querem ser tudo entrega deles. Porque eles ganham muito em cima também dos motoboys, né? Então, e tem um monte de gente fazendo serviço extra de motoboy. Então, É um outro produto que eles têm dentro da mesma plataforma. Isso mesmo. Eles também estão buscando diversificar os produtos. Isso mesmo, eles vendem comida e vendem a mão de vendem obra, delivery. né? É isso aí, vendem o frete. O frete, isso mesmo. São muito espertos. E a IA deles é inteligentíssima. Não, São eles muito estão bons. dominando o mercado, né? Não é à toa. Bem isso.
Boa. E, Mônica, o que vocês fazem hoje de marketing para atrair os clientes, seja lá em Araquari, no Itinga ou agora aqui em Joinville? O que vocês fizeram para conseguir consolidar esse público A gente geral? faz muito marketing no Instagram, né? Patrocinados, né? Com a campanha do mês ou com algum blogueiro que a gente chama. A gente tem usado muito influencers, né? Sim. Aqui na Casa Nova. A nossa ideia é todo mês trazer um, né? Uhum. Para atrair um público, né, ali mais da região. E basicamente isso, né? Panfletagem a gente não faz mais, né? A rádio a gente estava com parceria em 2 rádios, mas também vamos focar mais nas redes sociais, né? Sim. E que é o que dá mais retorno, rede social, Uhum. patrocinado. Vamos focar mais nesses, né? Boa. A gente é meio Outdoor suspeito para agora, né? falar de que a internet funciona mais, que é o nosso core business Pois aqui, é. né? Mas a gente vê muita empresa que investia alto em televisão, rádio, panfletagem também, e começou a passar para o digital, tanto pela consciência, porque é um mercado que funciona, Sim, mas principalmente porque tu consegue saber o quanto que tu investiu e quanto que está retornando. sim. Por exemplo, tem um cliente nosso aqui, que é uma pizzaria, trabalha só com delivery, e a gente conseguiu entregar 55 vezes o resultado de investimento. Olha. Então, vamos supor, ela estava investindo R$ 2.000, estava faturando 110 mil através dos anúncios. Só da pessoa E ver vocês o fazem o anúncio. patrocinado aqui também, né? Isso aí. O E patrocinado daí, ele converte bastante. com certeza, com certeza. E tu consegue saber, tu consegue medir. Uhum. E daí tu, não, se eu botei 1.000 aqui, se eu botar 2.000, ela vai me dar quase o dobro. Uhum. E é essa matemática que tu consegue Sim, saber. Se tu consegue investe, passar, por né? exemplo, vou botar uma propaganda no rádio. Não sei. Eu sei que tem mais movimento. Sim. Mas o quanto que veio daquilo Tu ali não específico, consegue. tu não consegue ver. E daí na gestão acabar te prejudicando, Uhum. porque e aí, como é que eu meço o retorno do meu investimento? Se tá dando certo ou se não tá? Eu sei que dá movimento, Sim. mas o quanto de fato a É gente que nem perde. outdoor, né? Agora a gente vai investir um pouco em outdoor, né? Mas também é um ramo que tu não consegue ver a tua conversão, né? Uhum. É bem vago, né? São valores expressivos e acaba sendo vago nessa questão, né? Exato. Eu vejo que funciona bem, e nas estratégias que eu já rodei, é conciliar tudo. Eu não vou fazer só um outdoor, ou só a rádio, ou só patrocinado. Eu vou fazer uma campanha e eu vou Sim. propagar em todos os lugares. Isso. Porque cada uma tem um objetivo diferente. Botar um anúncio no outdoor, tu vai ter reconhecimento. As pessoas vão te ver, vão ver, nossa, essa empresa é grande, tá fortalecimento de botando. marca, na Isso aí. realidade, né? Tá trabalhando no Outdoor. fortalecimento de marca. E no anúncio, dá para fazer um fortalecimento de marca, claro. Mas normalmente a gente trabalha conversão direta. Clicou no anúncio, vai pro WhatsApp, faz o pedido no iFood, faz o pedido no Principalmente quem é aplicativo. delivery, vocês conseguem, né? É direto. E a gente via assim, dentro desse cliente, não bastava só fazer o patrocinado, fazer o anúncio. Tinha que ter uma estratégia com um pretexto, que nem a gente estava falando da Copa, que tu fez a campanha. É Dia dos Namorados. Beleza, então o mês todo a gente se preparava, 2 semanas, 3 semanas antes, preparando aquela audiência para no Dia dos Namorados a gente ter um pico de faturamento. Tem um outro cliente aqui também que ele é de floricultura, presentes, buquê de flor, enfim. E agora a gente teve o Dia dos Namorados, é o maior pico de faturamento do ano. Então bate, sei lá, 50% da meta de faturamento no dia 12. Dos namorados. Então a gente se prepara um mês antes, criando audiência, reconhecimento de marca, trazendo o público mais para perto, e daí no dia o pessoal fica enlouquecido, liga pra gente, Jean, pausa as campanhas que acabou meu estoque, consegui estoque, ativa as campanhas. E é assim, ó, o tempo todo. Não tem motoboy, segura aí. O motoboy tá aqui, consigo entregar. Sim. E é a questão assim de faturar 150, 200 mil num dia. E a média de faturamento é 5, 10 e multiplica muito. É que nem nós com o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? É algo assim astronômico. Dia dos Namorados a gente também abriu, mas a conversão para nós é menor porque são mesas de casal, né? Daí não dá tantas pessoas. Sim. Ao contrário, Dia dos Pais e a mãe, que vai a família, né? Vocês têm o público muito familiar também, né? Isso. Aí, Dia dos Pais, Dia das Mães, para nós é o nosso maior auge de faturamento, né? Então, vocês têm basicamente um perfil de público lá para a região sul do Itinga e do Araquari, que é um público que fica mais, pega o rodízio. Um público que tem uma rotatividade maior para os almoços durante a semana aqui no centro. Sim. E no final de semana é outro público diferente já. Outro público, que é família, né? É o lazer, né? É onde eles saem, às vezes, para comer rodízio, né? Que a gente é onde a gente tem mais procura por rodízio, né? Porque a galera sai
pra sair fora almoçar é o lazer deles, né? Uhum. Aí depois vão passear num parque, num shopping, né? E o almoçar fora tá na rotina de lazer da galera. Sim. Ah, que legal. Sabe que Uhum. eu gosto de entrar nesse ponto assim, porque o marketing tem muito a ver com, o marketing e vendas tem muito a ver com entender meu público. Se eu não Uhum. entendo meu público, cara, eu não vou fazer É, uma boa oferta, não vou fazer um bom marketing, não vou conseguir vender bem. E às vezes a gente fala com empresários, às vezes de, sei lá, 20, 30 anos de empresa, e eles falam, ah, pra quem que tu vende? Quem que é teu público? Ah, quem quiser meu produto e tiver dinheiro pra comprar. Eu falo, sim. não, pô, calma, não é bem assim. Tem um público que ele vai te dar mais margem, menos dor de cabeça e mais recorrência. Uhum. E tem um outro que ele vai te pagar, mas vai te dar uma dor de cabeça, vai te incomodar, vai te dar um pós-venda às vezes que te toma Sim, tempo. Então, o público certo é aquele que te traz mais retorno. mais retorno. Para vocês hoje, quem seria o melhor público, o público ideal, assim, que vocês veem que, nossa, se eu pudesse, eu multiplicaria só esse perfil aqui para trazer para o restaurante? Então, pra nós, assim, falar de perfil é um pouco complicado, né? Porque a gente migra em todos, né? Uhum, Então, assim, a gente atende todos os públicos, né? Sem assim, ficar preso num determinado público ou no outro, né? uhum, A gente entende, enquanto restaurante, que todos os públicos são importantes, né? Então, e a gente quer ambientar todos, assim, né? Porque eu atendo desde o do colaborador que trabalha numa empresa lá, uhum, às vezes lá em Araquari é até engraçado, né? Tá o funcionário almoçando lá com a galera deles e o patrão tá recebendo um vendedor lá, um fornecedor aham, e comendo rodízio, ou até mesmo com eles, entendeu? Então eu não tenho como dizer assim, ah, só público tal, uhum, né? E todos os públicos são muito bem-vindos e queira ou não, a gente acaba pulando em todos, né? uhum, Só que, claro, que vai ter aqueles que o ambiente, o padrão da comida lá em uhum, Araquaritinga vai estar mais de acordo. Às vezes que vão vir aqui para o centro vão dar uma estranhada, né? sim, Porque, queira ou não, é aquilo que eu te falei, a gente trabalha por quilo, né? uhum, No quilo tu tem que ter todo um outro tipo de comida. Tu tem que ter uhum, comidas pesadas, né? sim, Que lá, e as comidas pesadas incluem lasanhas, massas que são mais uhum, caras. Então, tu vender no quilo, tu vai pegar um outro público do que tu vender no livre, né? uhum, No livre, tu elabora um cardápio mais enxuto, né? Mais em conta, né? Então, queira ou não, a gente é um comércio que pula em todos os públicos, literalmente. E depende de todos, né? sim. De todos Eu mesmo. acredito que para vocês não é nem qual que é o público ideal ou não, é personalizar a experiência para aquele público que Isso, ele já está indo lá. Porque isso daí é mesmo. qual prato tu vai servir, se é no quilo ou se é no rodízio, tu Isso. escolhe também. Se ele fica mais ou menos tempo, tu vai lidar com isso também. O teu É. garçom vai atender diferente cada um desses E públicos. outra, né? Não dá pra gente comparar quem tá lá, um buffet de quem tá lá comendo no livre com quem tá comendo no quilo, Uhum, né? O do quilo não vai se sentir atraído num buffet livre, muitas vezes, sim. e o do livre não vai se sentir atraído no do quilo. Uhum, Porque no do quilo, né, às vezes tem muitas coisas atrativas, vai pegar, o valor vai dar alto, uhum, né? E ao contrário do quilo vai lá, mas só tem mais comidas básicas, né? Não vai se sentir atraído naquilo, né? uhum. Então, né, queira ou não, e a gente acaba que está em todos os públicos mesmo. Sim. E tem que trazer muita consciência para os nossos clientes desse formato diferente, né? Uhum, Porque eles não vão poder generalizar um pelo outro, né? Porque queira ou não, a gente trabalha de formas diferentes em cada um sim. deles, né? Então Exato, é exato. bom que eles também tentem ter essa clareza, né? Porque às vezes Uhum, até por parte deles vão estranhar às vezes, né? uhum. Se é um Ah, cliente por lá de que Araquari veio vem comer aqui? aqui, vai ser Ah, meu diferente. Deus, por que tem uma variedade maior e tudo Uhum, mais, né? Então, essa mentalidade eles também têm que ter, né? Porque uma coisa é você vender livre, num valor sim. mais em conta, outra coisa é você vender no quilo, Uhum, com um valor um pouco mais expressivo, né? Então, eles também vão ter que ter essa ciência, né? exato. E acredito que estão tendo, porque tem bastante gente de lá que tá vindo comer aqui, estão gostando, elogiam bastante, que legal, agora vocês estão pertinho de Sim. nós. Tá tendo um feedback bem bom. E é isso que nos move, né? Uhum, Porque tudo tem um propósito, né? E o propósito é você atender bem, levar uma comida de qualidade com preço acessível, né? Então, eu acredito que o nosso propósito está sendo cumprido realmente, uhum. né? Ah, que legal. Teve uma coisa que a gente estava falando que eu nunca tinha parado para pensar e daí tu explodiu minha cabeça. Agora a gente estava tomando Hum, café ali, que é como que reduzir o atrito para o meu cliente.
Pra gente é barbada porque no marketing é muito isso, né? A pessoa vê um anúncio, ela não pode ter atrito até chegar no final da conversão. Mas tu trouxe isso pro restaurante, que é como que eu faço que o acesso à entrada, à saída seja fácil, o buffet seja no lugar certo. Se puder falar um pouquinho sobre essa questão do atrito da Sim, venda do ali para acesso facilitar ali, o né? acesso. Então, é sempre hoje a gente vive num dia a dia muito corrido, né? Então, independente de tu estar com mais tempo para almoçar ou não, a logística de tu acessar um restaurante sempre vai ter muito consideração, né? Por isso que todos os nossos restaurantes, eles são muito bons nesse quesito, né? Todos eles têm estacionamento amplo, estacionamento fácil, tu estaciona, tu já entra no restaurante, então, e o acesso, ele já conta muito numa venda, né? Sim. E o estacionamento também já conta muito numa venda, então são dois fatores que a gente acaba que nas 3 casas a gente é favorecido com isso, e é tudo também uma análise, né? Sim. Eu jamais ia pegar uma sala comercial no centro de Joinville, poderia ser na melhor esquina, se não tivesse estacionamento, se não tivesse acessibilidade, se não teria aquela questão fácil de você chegar e você acessar o restaurante, né? Quando eu vejo, às vezes tem fila, não, a gente pode servir dos 2 lados para agilizar, a gente coloca mais alguém cortando carne lá na bancada, porque a gente sabe que a gente vive em dias corridos, né? E os dias parecem que cada vez são mais curtos, né? Então tem que ter tudo isso, tem que ter um estacionamento bom, um acesso rápido, um organograma funcional, né? Começa o buffet aqui, termina lá ele vai cortar a carne, você já vai pesar na balança e tal. Lá em Araquari vai servir no buffet, você pegar a carne, já vai estar na sua mesa, entendeu? Então tem que ser uma coisa, Sim, tem um que ser acesso, fluido. tem que ser um organograma que flua, mas que flua desde a decisão do cliente de parar ali. Opa, tem estacionamento, cheguei, estacionei, já tô dentro do restaurante. Cheguei no restaurante, posso me servir dos 2 lados. Chego lá na chapa, tem 2 pessoas cortando, para agilizar, né? Sim. Então, tudo isso leva em conta também. É a mesma coisa no caixa. Você não pode ter um caixa travado. Se a pessoa chegar hoje e almoçar, o acesso foi rápido, beleza, o estacionamento é amplo, beleza. O buffet é funcional, o atendimento é rápido, mas chega no caixa, tem uma caixa. Sai Passa com uma tudo no experiência sistema. ruim. O que a tua memória vai fazer? Vai gravar o teu último momento, né? Então, é que nem uma vez um cliente falou pra mim assim, tudo maravilhoso aqui, mas o café tava ruim. Qual gosto que eu vou sair por último daqui? Do café. Então, por isso que você tem que ter uma excelência desde a chegada do acesso inicial até a saída do cliente. A experiência, ela tem que ficar uma memória muito boa e bem gravada na mente do cliente, né? Pra ele ter essa recorrência, né? Porque se o cliente vier uma vez e não vier mais, nosso propósito não foi alcançado. Se o cliente vier e não trazer ninguém, nosso propósito também não foi alcançado. Entendeu? Então, tu tem que ter toda uma estrutura de todos os aspectos, tu tem que atingir com excelência para tu ter esse cliente, ter a recorrência dele, ter a indicação dele para outras pessoas. Porque ainda que nem nós estávamos falando antes, né? O boca a boca, esse é o marketing mais antigo, né? É o mais e antigo é o que sempre vai existir, né? E ele leva muito a credibilidade. Porque uma coisa é tu, dono do restaurante, falar que é bom e convidar as outras pessoas. Sim. A outra coisa é um cliente que foi lá por conta própria, por alguma ação, gostou e foi lá e recomendou. Isso Então mesmo. ele leva o nome dele junto com o teu restaurante quando ele indica. Isso mesmo. E vai trazer outras pessoas e vai indicar, né? E isso daí E funciona. essa pegada que a gente precisa, na realidade, né? De que ele retorne e traga mais pessoas, né? Isso aí. Eu acredito que é muito isso a visão de dono, né? Justamente a ideia do podcast é isso. É a gente linkar todos esses pontos. Sim. Porque muita gente fala, não, vou abrir meu negócio, vou dar um peitaço, ou vou entrar como sociedade, porque eu entendo bem do produto, ou entendo bem do serviço. Cara, é um pouquinho só de tu conseguir ter um negócio como um todo. Daí vem aí a parte de experiência do cliente, da redução de atrito na venda, de ter um bom produto, claro, gestão de pessoas, gestão de números, para ter uma boa margem. E tudo isso tem que estar funcionando ao mesmo tempo. Tudo mesmo. E tudo fica na cabeça do dono, por isso que volta e meia... E é um ciclo perfeito, né? Não adianta tu também ter trazer o cliente e tu não ter uma gestão boa dos teus colaboradores. Né? Os colaboradores, eles engajados, eles te dão um retorno muito maior do que se você tiver uma equipe com problemas, né? Sim. Então, assim, tu tem que trazer essa mentalidade para as pessoas que estão ali contigo. Tu tem que estar trabalhando com eles todos os pontos, para todos caminharem com o mesmo pensamento, né? Entenderem bem o que a empresa espera, o que a empresa quer,
a mentalidade da empresa, a cultura da empresa, né? Então, assim, tem uma cadeia toda por detrás de um CNPJ, né? Então, não adianta tu fazer a melhor carne ou fazer a melhor comida, mas tu não saber de pessoas, né? Tu não conseguir acessar teus clientes, né? Então, é todo um contexto bem... Uma cadeia que tem que estar funcionando perfeitamente. Nessa questão de cultura, o que tu tem feito, vocês têm feito lá para manter a cultura, ou melhor, criar e manter a cultura para ter um bom atendimento, ter colaboradores que gostam de ficar na empresa e que prestam um bom serviço, uma boa experiência? Então, eu faço sempre reuniões, assim... Antigamente eu estava fazendo mais reuniões, fazia semanais, agora eu tô fazendo uma vez, uma mensal, assim, né? Com a equipe toda junto, né? Mas senão, geralmente, eu individualizo, né? Eu converso no setor tal, converso com as minhas meninas do financeiro, converso com as minhas meninas do atendimento. Eu tento implantar para elas a mentalidade, mudar a mentalidade delas, né? Que elas têm que atender com excelência, porque a gente tem que sempre se colocar no lugar do cliente, né? Ah, hoje aqui você é o colaborador, amanhã você pode ser o cliente, que experiência que você quer ter? Eu sempre trago também para eles a mentalidade de que eles têm que atender os outros como eles gostariam de ser servidos, né? Então, se tu trazer um pouco de empatia para as pessoas, elas acabam se colocando no lugar do próximo. E acabam, vou tratar como eu gostaria de ser tratado, né? E não fazer só por fazer, né? Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas nas empresas fazendo só por fazer, né? Então, assim, tu tem que trazer essa mentalidade de que eles têm que ter empatia com os clientes, que eles têm que querer que o cliente esteja ali, né? Uma coisa que eu sempre falo para eles assim, ó, que fator que vai fazer o cliente retornar aqui, sendo que a gente tem inúmeros restaurantes na cidade, né? Não é só comida, gente, não é só uma fachada bonita, um estacionamento amplo, não. A pessoa quer se sentir acolhida, né? E a gente tá numa pegada que eu acho bacana, eu sou meio travada em relação a isso, né? Mas a gente tá numa pegada muito de autoatendimento. Eu não gosto disso, sabe? Eu prefiro muito mais uma pessoa ali me atendendo, trocando uma experiência comigo, me servindo, né? A gente às vezes conversa, vira um amigo, do que aquela coisa do touch, né? Tá ficando uma coisa muito assim, muito frio, né? muito frio, né? Muito superficial. Mas assim, se tu não conseguir ter a equipe pensando da mesma maneira, o touch se faz necessário. Exato. Né? Porque eu vejo que a principal dificuldade hoje em dia é a retenção de mão de obra, né? Porque as pessoas, os onboards são muito recorrentes, né? Entrada e saída de funcionários. Então, assim, tu tem que estar bem alinhado com o teu colaborador, ter essa mentalidade, fazer dinâmicas. Eu sempre trabalho com bastante benefícios, né? Com o colaborador. Tem alguns que eu já levei para algumas palestras, assim, né? Para também mudar a mentalidade, né? Porque eu noto que é tudo mudança de mentalidade, né? Se ele ficasse, minha função é essa, dali também não sai muito boa coisa, né? Exato. Tem que ter uma visão do macro, né? Tem que ter uma visão de expansão, né? De mentalidade, de ciclos, né? E eu trabalho muito a fé com eles, né? O acreditar em Deus, né? E levar a Deus como o nosso leme de vida, né? Então, assim, aí tu consegue ficar com pessoas mais assertivas ao teu lado, né? Essa questão que tu falou agora da mentalidade, acho que tem muito isso tu falar, vou para a empresa para fazer, tanto faz, tanto fez, cumprir tabela e azar. Para ser funcionário, vou fazer minha função e acabou. E quando tu consegue compartilhar a tua visão de empresária, de uma pessoa que está querendo gerar valor para os teus clientes, fazer uma mudança na vida, né, botar a cabeça dele, a tua mente, compartilhar com a cabeça deles. Aí que tu consegue ter uma aderência um pouco maior. Isso e tu compartilha a tua visão, alinha com a visão do colaborador, e daí ele não tá mais só ali para fazer a sua função, para cumprir tabela. Isso ele tá ali porque ele sente que faz parte de algo maior. Isso, ele tem que se sentir pertencente, né? Ele tem que se sentir bem, né? É aquilo que nós estávamos falando, né, Gia? Que a última dos focos principais, o que faz o colaborador sair? Por último é o salário. O resto é toda a questão de ambiência, de cultura, de se sentir pertencente, né? De ser visto, ser lembrado. Então, assim, são várias outras coisas que a gente tem que trabalhar, né? No colaborador, para tu ter a permanência dele, né? Esse ponto acho que é até importante, que não estava gravado, a gente já grava aqui também, né? Que tem muita gente, e olha, eu falo com bastante empresário, que fala assim, mas por causa de R$100, às vezes eu perco um colaborador bom que vai para concorrência.
não é o dinheiro. Não O colaborador só não teve autoconfiança para te falar o real motivo. Porque numa pesquisa que foi feita, o principal motivo é desalinhamento com a liderança imediata. E nesse caso aí, a pesquisa ainda foi lá e falou com a pessoa e falou, se não fosse o mesmo líder, tu voltaria para a empresa? Ela falou, sim, voltaria para a mesma empresa se não fosse aquele líder. Então, o primeiro passo é desalinhamento com o líder imediato. O segundo é não acreditar na visão do dono. Então, o dono está rumando a empresa por um caminho e tu não acredita que esse é um bom caminho. Logo, tu se desliga da empresa. E o terceiro, quarto, daí vem lá a parte salarial. Que daí, às vezes, tu quer reter um colaborador e tu dá um aumento para ele, mas não tá com o líder alinhado e não tá alinhado com a visão do dono. Daí ele vai ganhar esse salário, daqui 2, 3 meses ele vai estar descontente de novo. Então, gestão de pessoas, que é a tua parte hoje, é esse desafio. Tu tem que cuidar disso, implementar uma boa cultura, ter um bom relacionamento com os colaboradores e fazer com que eles estejam olhando para o mesmo caminho que tu. Fazer acordos bem claros, né? Tudo que tu for combinar com o teu colaborador, cumprir, ele ter esse entendimento do que é o dever dele, o que é a obrigação da empresa, né? Que às vezes eu vejo assim que... E mesmo às vezes você fazendo acordos bem claros, que nem eu, quando eu contrato, falo, aqui assim, 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 a gente trabalha dessa maneira, tal, tal. Eu deixo bem explanado como é a nossa função. Aí, às vezes, dias depois, ele já fala, não quero, eu não fui contratada para isso, não é minha função. Sim. Entendeu? E apesar de lá na entrevista, lá naquela mesa de seleção, tu já ter deixado bem claro, tuas funções são essas, tu vai ter que fazer isso, vai ter que aprender tal setor. Sim. E depois já tem essa questão, né? Tu imagina se tu já não manter um acordo bem claro, às vezes ele vai ficando, não vai produzindo, não vai te entregando o que tu precisa, né? Então, assim, ter acordo sempre bem claro com o colaborador, fazer ele realmente frisar o que é os deveres dele, as obrigações e tal. Mas a questão de pessoas, assim, graças a Deus, eu levo bem, assim, gosto bastante. Muito bom. E essa questão dos acordos permite que tu cobre sendo um bom líder e sem ser um chefe chato. Isso mesmo. Porque tu tá combinadinho com ele, entendeu? Isso. Agora, olha, a gente combinou que tu ia fazer tal função, que tu ia entregar tal resultado. Não entregou. Chega lá e fala, fulano, lembra que a gente combinou? Lembro. Isso mesmo. E aí, faltou algo da minha parte? Faltou algo da empresa? Não, é contigo. Então quem que tem que melhorar? Não é tu. É diferente de tu chegar lá, não combinou nada e falar, mas tu não fez isso daqui, tu devia ter feito assim. Isso. A pessoa não sabe, tá tomando às vezes uma pressão, mas não sabe o porquê que tá tomando pressão. Quando tá bem alinhado, tá cobrando aquilo que foi combinado. E é todo mundo adulto, né? Isso a gente não trabalha com criança. Isso mesmo. Então alinhou, tem que fazer, se não fizer, tem que corrigir ou tem que ajustar. Acho que esses combinados vale para tudo. Vale para o colaborador, vale para o sócio, vale para o relacionamento. Isso mesmo. E daí a vida consegue fluir mais leve, assim, né? Com cada um sabendo o que precisa fazer. Isso mesmo. Boa. Mônica, seguinte, imagina que do outro lado da câmera, dessa daqui, tem um pessoal que tá louco para comer um churrasco e não sabe onde vai. Bora lá. Então, aproveita e fazer o teu jabá e convida o pessoal para ir pro forno, seja lá no Itinga, em Araquari ou no Glória. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui ansiosos para atendê-los da melhor maneira possível, com churrasco bom, de qualidade, uma equipe bem atenciosa, lugares muito bonitos, né? Uma estrutura muito bacana. Nas 3 unidades a gente tem estacionamento, tem um acesso fácil, tem um atendimento cordial e tem um churrasco, jeitinho gaúcho de ser. Então, venham conhecer, venham nos prestigiar. A unidade de Araquari fica na BR-280, quilômetro 29. Araquari, a gente está ali no Itinga, a gente está na Zona Sul, na Valdomiro José Borges, 3840. E agora a mais nova casa ali no Glória, na Marquês de Olinda com a Max Colim. 3 casas lindas esperando vocês para comer e apreciar um bom churrasco. Maravilha, brigadão, Mônica. E encerrando o nosso podcast Visão de Dono, hoje falando com a Mônica Storey, fundadora e sócia do restaurante O Forno, agora com as 3 unidades, em breve terão mais, talvez. E hoje a gente falou um pouco sobre gestão de pessoas, sobre margem de lucro, tempo de permanência no ambiente e como que a gente aplica técnicas de venda e marketing para criar audiência, fidelizar e posicionar nossa marca. Então, se tu que está assistindo esse podcast hoje, está percebendo que precisa posicionar melhor a tua marca, precisa de um marketing mais eficiente ou de uma venda, entre em contato aqui com a Apo.
tanto através dos nossos conteúdos, quanto na parte de imersões de educação corporativa, para que tu possa vender de uma forma mais inteligente, mais eficaz, fazendo teu negócio se consolidar aqui no mercado. Muito obrigado, Mônica, pela presença aqui conosco, e está sempre sendo bem-vinda aqui para a Apo tá de portas abertas. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade. Show de bola!